todos cantar de coração, a Cruz de Malta é o meu pendão. Vasco da Gama, agora um duelo para valer, um clássico contra um Botafogo, um teste para mostrar que o gigante deixou, né, de ficar adormecido, começou mal e agora está acordado para cima dos grandes. É verdade, Flávio. Agora o Vasco está vindo com pretensões de ser um time gigante e estreando a ser, né? E estreando um reforço. Diego Souza deve começar jogando contra o time do Botafogo. No lugar de quem, hein? A escalação no lugar do Elton. Polêmico isso. No lugar do Elton? No lugar do Elton. O time será, pelo menos foi o que testou o Ricardo Gomes, Praz, Alain, Dedé, Alain improvisado na lateral direita, porque o Fagner está suspenso, e o lateral direito Irrazábal está no departamento médico, e outros jogadores também estão no departamento médico. Dedé, Anderson Martins e Ramon, na lateral esquerda, Eduardo Costa, Rômulo, Bernardo e Felipe. No ataque, Diego Souza e Éder Luiz. Esse jogo está me cheirando 0-0, sabia? Por falta de competência? Não, mas olha, o Bernardo e o Felipe são jogadores de muita qualidade técnica. Agora, Diego Souza jogar no ataque... Não, ele vai ser o segundo homem. Na verdade, tá mascarado essa escalação, por quê? Tá cheirando 4-5-1, porque o Diego Souza vai recuar e vai ser, na minha opinião, Éder Luiz, né? Vai ser a referência do Vasco da Gama. Éder Luiz jogar como referência, o Ricardo Gomes está de brincadeira, né? Eu concordo com você. Por mim, eu barraria o Éder Luiz. Acho que o Éder Luiz está fazendo um início de ano muito aquém do esperado. Eu não barraria nenhum dos dois. Quem está jogando de volante aí no time? Rômulo. O Rômulo Eduardo Costa. Eu barraria o Eduardo Costa. Jogaria o Diego Souza para segundo volante. Mas você acha que ele rende como volante? Ele já jogou de segundo volante na carreira dele. Começou assim, até o Flamengo ele foi assim, depois no Palmeiras, que ele começou a ficar meio para frente, e agora eu acho que o Ricardo Gomes está apostando no futebol do Palmeiras, né? Na posição do Palmeiras, que era um meio campo ofensivo, ele vai colocar aí. Se é meio campo ofensivo, é praticamente um atacante. Vai ser um segundo atacante, teoricamente, na tática do Ricardo Gomes. E o problema é o seguinte, né? Se ele escalasse o Diego Souza como segundo volante, ele poderia até mudar de posição com o Felipe. Talvez. Seria mais revezar. Seria mais inteligente revezar ele com o Felipe. Agora, escalar ele de segundo atacante com o Éder Luiz, ele está de brincadeira. Eu sinceramente barraria o Éder Luiz. Primeiro que eu não confio no Felipe de segundo volante. O Felipe já está com uma lentidão bem grande para marcar jogador veloz que venha do time adversário. Eu não confio de jeito nenhum. Podia fazer praticamente como o Luxemburgo fez anteriormente, como o Ronaldinho Gaúcho, isolado na frente. Poderia botar o Diego Souza na frente e vindo chegando, Bernardo chegando com o Felipe e com o Diego Souza, 3 chegando fortes na frente, sem ter nenhuma referência. Também poderia ter. Poderia. Porque o Alexandre está vindo aí. A gente vai falar daqui a pouco. Ele está vindo aí para ser a referência do Vasco. Na verdade, agora o Vasco encontrou uma referência. Melhor do que o Nunes, melhor do que o Elton e melhor do que o Marcel, que já foi. Então, o Alexandre, ele tem uma qualidade melhor, na minha opinião. Agora, eu barraria nesse jogo, eu barraria o Éder Luiz. Eu acho que, primeiro, porque o Éder Luiz é um jogador de muita velocidade, ele poderia ser uma opção para a correria no segundo tempo. E segundo, porque o Éder Luiz ele tem feito partidas muito abaixo do esperado nesse início de ano. Ele está tropeçando na bola, você vê ele errando muitos chutes, como ele está certo. Isso eu falava já no ano passado, né? Que ele tropeça na bola, ele corre demais. Entendeu? Ele tem fases boas? Tem, mas ele tropeça contra a bola, ele corre demais. Exatamente. Aí eu acho que ele é muito inconstante. Eu acho que é muito arriscado. O Elton, ele é um jogador, tá certo, a qualidade dele não é muito grande. Agora, ele é um jogador, pelo menos, brigador. Nossa. É um jogador brigador e quando a bola sobra para ele, ele não pestaneja. Ele faz gols, né? Você vê, o jogo que o Vasco perdeu pro Macaé, assim que ele entrou em campo, a primeira bola para ele foi gol. Eu acho que deveria deixar o Elton de titular. É verdade. Não sei, essa aqui foi a escalação mais recente do Ricardo Gomes. Talvez
haja uma ou outra mudança. Eu também discordo de botar o Alan de marcador, porque no primeiro jogo do Vasco, diante do Resende, deu para ver ele com 15 minutos com a língua de fora. Então botar ele para correr contra um lateral esquerda, tá certo, a lateral esquerda não tem tanta qualidade, o Márcio Azevedo, mas eu acho bastante arriscado. Eu acho que vão fazer um carnaval em cima dele. Você está falando, comparando em relação ao primeiro jogo, né? Onde a preparação física ainda não está 100%, né? Como agora. Agora, a torcida do Vasco está fazendo um movimento para evitar a venda de Dedé. Vocês acham que merece isso tudo? Merece. Sempre é importante, né? Deixar uma revelação, uma promessa, que não é mais promessa, já é realidade. Tendo em vista ano passado, Brasileirão 2010, o Dedé precisa permanecer em São Januário para que continue, né? Por mais algum tempo, claro que vai ter uma hora que vai ser impossível, porque tem os empresários, tem todo esse trâmite aí de cotas, né? De valores, de transações, mas que o Vasco continue, né? Possa aí bancar aí o Dedé, as propostas, né? Pelo menos parte dela consiga aí convencer o Dedé, os empresários, né? De permanecer em São Januário. Antes de partir para outro assunto, você acha que o Vasco então chega com mais confiança ao clássico? O Vasco vive um momento melhor que o Botafogo, um momento de contratações, o Diego Souza. O Botafogo não está com contratação, está mais vivendo aí ainda do passado. Então o Vasco tem na minha opinião, o Vasco tem mais saídas, tem mais surpresas, né? Elementos surpresas do que o Botafogo. O Botafogo está previsível demais. E o Vasco tem um histórico a favor dele. O Vasco tem mais de 50 vitórias a mais que o Botafogo no clássico. Sim, mas ultimamente o Botafogo tem levado vantagem. Os últimos confrontos. Ultimamente. E em final o Botafogo nunca perdeu para o Vasco. Dado mais curioso. O Vasco tem 50 vitórias a mais, mas o Botafogo nunca perdeu para o Vasco em final de campeonato. Isso é curiosíssimo. Agora, você falou, Flávio, nesse negócio de estarem vindo reforços, eu acho que isso pode comprometer o Vasco, porque o Vasco vai ficar se ajustando. E se ajustar no clássico, eu não sei se botar o Diego Souza de cara como titular num clássico pode ser uma boa. Ele vai botar também por falta de opção, né? Por não ter todos os jogadores no elenco preparados. Se tivesse, o Diego ia botar um banquinho para ele, ia esquentar um banquinho sim. Sim. Como tá faltando peças no elenco, tem algumas pessoas no departamento médico, né, jogadores, então o Vasco vai aí colocar logo na fogueira, vai colocar, né? Tá na chuva para simular. Então o Diego Souza, ele ficou 2010, né, sequinho, com atleta, sequinho. O filme dele não queimar de vez, ele não queimar, não ser de repente o futuro Adriano, que o Adriano ainda tem chance de voltar, mas entrar para a turminha aí, ou dar a mão pro Belete. Ele já entrou para essa turminha. Dar a mão pro Belete, eu não sei se é piada maldosa com o Adriano ou com o Diego Souza, isso que você falou, de comparar os dois. Não, o Adriano eu acho que é mais com o Adriano, né? Você também fez esse palpite. Pois é, né? Mas de repente o Diego Souza tem aí em 2011 a chance de ele passar a borracha em 2010 e pensar em 2009. Alexandro, o atacante da Colina, referência da Colina. No Internacional, ele foi sempre entre o elenco, né? Revezando titular, reserva, mas fez uma boa passagem pelo Internacional. E agora tem aí o futebol do Rio de Janeiro a chance de mostrar o seu futebol. E aí? Agora o nome para levar o time vascaíno a fazer definitivamente as pazes com o gol. Ele veio para ser o homem de área. Agora eu pergunto para vocês, ele merece a titularidade? Olha, devido assim, a falta de qualidade dos jogadores da mesma posição dele, merece. E devido também à qualidade dele próprio, né? Ele é um bom jogador. Mostrou isso, como o Flávio falou, no Internacional. Ele fez alguns gols importantíssimos, né? Na campanha do Inter no ano passado na Libertadores. Sim. Agora você... Então ele merece sim. Agora, Diniz, por que você acha que ele então perdeu a vaga, perdeu um pouco a vaga nesse início de ano
do Leandro Damião. Leandro Damião, como eu falei, a média de gols dele é espetacular, 13 em 8 jogos, entendeu? A média de gols já explica. Aí não tem gratidão que aguente, né? Não tem, entendeu? Agora o Alexandre... E até porque o Leandro Damião fez gol na final da Libertadores, o Alexandre acho que não fez. Não, o Alexandre, vocês acham então que ele é melhor que o Elton? É melhor que o Elton. O Elton, assim, é um atacante, como o Vinícius falou, que a bola sobra e ele vai lá e faz o gol. O Alexandre é um pouco menos brigador, um pouquinho mais técnico que o Elton. Um pouquinho só. Claro. Temos que ver também como ele vai se adaptar no futebol do Rio de Janeiro. Também tem isso, que é um futebol bem diferente do gaúcho. Temos que tem muito esperar. mais marcação. Isso, Alexandre, claro que é melhor do que os nomes atuais, os nomes do elenco de atacantes do Vasco, não tem nenhum que seja melhor do que o Alexandre. Então ele chega para botar a camisa, na minha opinião, ele já chega para botar a camisa. Diego Souza, portanto, polêmica, né, de ele, chinelinho, não fez uma boa campanha no Atlético. Mas o Alexandre já tem, né, já uma passagem com o Inter jogando, ficando no banco, mas sempre entrando, fazendo gols, né? Não é a estrela, não era a estrela do Inter, não era o grande matador do Internacional, mas era um jogador de confiança, um jogador de chegar e também resolver. Chegar e vai vestir a camisa literalmente, ele já deve estrear no próximo jogo do Vasco diante do Fluminense. O Alexandre já vai ser o homem de área, talvez até comece como titular. Opa, então vamos ter um duelo, né? Se o Fred jogar, vamos ter Alexandre e Fred. Exato. Um duelo interessantíssimo. Pode ser bem interessante. E falando em reforço do Vasco, talvez o Juninho já está acenando a possibilidade de voltar para o time do Vasco, finalmente podendo voltar para o Vasco da Gama. Olha, esse sim poderia botar o Bernardo no banco. Agora, vocês acham então que ele tem vaga? Está tão congestionado o meio de campo do Vasco? Não, esse tem vaga em qualquer time, não é só no Vasco, não. Em qualquer posição? Não, no meio campo, né? Informações aqui sobre o Juninho Pernambucano, o contrato dele termina com o Algarrafa em maio desse ano. O Juninho decidiu deixar o clube, agora está balançado com o Vasco da Gama. E a grande declaração aqui com o procurador dele, o Fuentes, né, que ele deu o seguinte: mesmo que o contrato não seja tão bom, não seja tão vantajoso financeiramente, parece o discurso do Emerson quando veio, né, do futebol do Catar, né? Muito parecido. Ele aceitaria jogar e não tem outro clube. Prioridade total é o Vasco da Gama. Juninho Pernambucano de volta à colina. Recado final, Vinícius. Bom, Roberto Dinamite afirmou que outros reforços também podem chegar ao Vasco. Olha, a torcida vascaína espera que venham reforços de fato. E não esse monte de jogador limitado que vem e volta, como os que já passaram, os muitos que já passaram por sua gestão. Não é, gente? Tá certo. Fernando? Bom, a torcida vascaína, como o Vinícius falou, espera, né, que não venham jogadores limitados e espera que venha o Juninho Pernambucano, né? Já pensou se vier o Juninho Pernambucano? Junto com o Felipe, junto com o Alexandre na frente, vai ficar um time enjoado, hein? Com certeza. Agora, meu recado final vai para o preparador físico do Vasco. Como será preparar no meio-campo Juninho Pernambucano e Felipe jogando juntos, né? Os dois já passaram dos 30, ainda mais o Juninho, mais velho ainda. Como será para deixar ele na ponta dos cacos e fazer com que eles marquem, com que eles tenham todo o futebol, que já destacaram eles como grandes jogadores. O Juninho sempre foi um jogador conhecido por se cuidar, né? Isso. O que facilita um pouco. Jogador de seleção brasileira. Então, é algo muito importante o preparador físico do Vasco da Gama, né? De arrumar esses jogadores. Mas isso é sempre difícil quando o jogador passou dos 30, né? Tá certo? Ponto final, Vasco da Gama? Ponto final. Satisfação.